Amém? Então, mais uma vez, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Porque a paz, irmãos, ela não é minha. A paz não é sua. A paz é do Senhor. Amém. E Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Eu quero pedir permissão para estar removendo essa máscara, para a gente falar um pouco melhor. Abra comigo as suas Bíblias no livro de Daniel. Na verdade, nós vamos ler dois textos. O primeiro texto, em Daniel, capítulo 8. Vamos ler o versículo 4, 5, e o 8 e o 9. De Daniel, capítulo 8. Nos diz assim a palavra de Deus. 8, versículo 4 e o versículo 5. E também o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. E vi que... Na verdade, vamos ler a partir do versículo 3 para dar um esclarecimento melhor. E levantei os meus olhos, e vi, e eis um carneiro, e estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. Esclarecimento: pontas é chifres. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar de suas mãos, e ele fazia conforme a sua vontade. Esse engrandecia. Só uma rápida pincelada aqui. Esse carneiro que ele está referindo aqui é o Império Medos e Persa. Lembra-se da estátua do capítulo 2 de Daniel, que ele viu a cabeça de ouro e o peito de prata, e os braços de prata? Era uma referência ao Império Medos e Persas. E o versículo 5: e estando eu considerando, eis que um bode vindo do ocidente, e sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinham as duas pontas, o qual ele tinha visto diante do rio, e correu contra ele, e contra ele impetou a sua força. Vamos para o versículo 8, vamos saltar o 9 aqui. E o bode engrandeceu-se grande maneira, estando a sua maior força, aquele grande ponto, ou seja, aquele grande chifre, que bradava, e subiu, caiu-lhe aquele chifre, e subiu no seu lugar quartos também notáveis, para os quatro ventos. E de um deles saiu uma ponta pequena, a qual cresceu muito, para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Esse cabrito, que tinha um chifre entre os olhos, estava se fazendo referência ao Império da Grécia. E nós vamos falar mais sobre isso. Agora abre comigo a sua Bíblia, ainda no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Em algumas versões está aí, e ungir o Santíssimo. Sabe que se entende, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias,
o príncipe 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos de angústia. Amém? O que são as 70 semanas de Daniel? Eu já disse aqui que vou tentar a falar sobre o pequeno chifre. Eu vou fazer aqui um apanhado, uma pincelada sobre as 70 semanas de Daniel. Vou falar um pouco sobre o império Medos e Persa, sobre o império da Grécia, e vou atentar-me mais sobre a opressão causada por esse pequeno chifre. Quando o anjo chega para Daniel, ele disse assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. O que são 70 semanas? Se nós contarmos os dias da semana, nós vemos um dia: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas na contagem de Deus, cada dia se refere a um ano. Então a Bíblia diz que primeiro, 7 semanas, que dará-se início desde o dia em que sair o edito para reedificar Jerusalém. Desde quando sair esse edito até a vinda do Messias, até o Messias tomar posse, ou seja, morrer e ser novamente tirado da terra e voltar novamente como Senhor. Aí fez a confusão mesmo? Por que essas 70 semanas que já passaram 2000 anos? Então vamos chegar a esse contexto, vamos chegar a esse interim para que possamos entender. Quando o rei ele deu o edito para que Israel voltasse a ser nação, a partir daquele edito, que o rei decretou que voltasse e reedificasse Jerusalém, foi-se calculado então pelas profecias de Daniel 7 semanas, ou seja, 49 anos para Israel se restabelecer. Se você acompanhar a história de Esdras, a história de Neemias e a história de Esther, elas foram acontecidas dentro do período desses 49 anos. Ou seja, as primeiras 7 semanas, Israel se restabeleceu, se ergueu novamente como nação. Isto no período do império dos Medos e Persa, sabendo que Babilônia levou Israel para ser escravo, escravizou Israel e desterrou Israel das suas terras. Só que Deus havia dito através do profeta Jeremias que no tempo exato Nabucodonosor ia pagar pelo que fez a Israel. No princípio Deus falou: Nabucodonosor é o certo. Mas como assim? Um homem terrível como Nabucodonosor ser chamado de meu instrumento, ser chamado de meu ungido. Isso, ele ainda nem era rei. Ele era comandante dos exércitos do seu pai, que era Beltesazar. E quando Nabucodonosor assumiu o reino, ele então veio e levou Israel cativo para a Babilônia. Mas Deus não deixou isso impune. Deus determinou que no tempo exato ele ia pagar pelos seus erros. Levantou-se então o império Medos e Persa após a morte de Nabucodonosor. Invadiram Babilônia com uma estratégia extraordinária, porque as muralhas de Babilônia é uma cidade que tinha 2 muros e 2 carruagens corriam lado a lado em cima de cada muro e não encostavam uma na outra. Era mais larga do que essa rua. Eu podia manobrar meu carro aí em cima da muralha com a maior facilidade. Beltesazar, ele estava seguro, Babilônia estava cercada, mas ele, tão confiante na segurança que ele tinha na sua cidade, é que ele ainda foi dar uma festa para os seus grandes.
E nessa festa, ele ainda mandou trazer os vasos de ouro da casa de Deus. E ali ele, suas mulheres e as mulheres dos seus grandes bebiam e davam louvores a Deus de pau, de pedra, de ferro, de ouro, que não eram Deus. E todos nós somos conhecedores que no meio daquela festa apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Pers, ou seja, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele, e foi dado aos metros de pé. Apesar que você foi na balança e achar de falta, ele se desesperou, e o rei Ciro, ele havia desviado o leito do rio. Com o rio secando, o exército medo e persa entraram pelo leito do rio. Era a única fraqueza que existia na cidade. E esse imperador é aquele carneiro que nós vemos na leitura que nós fizemos no capítulo 8, que era o carneiro com duas pontas, ou seja, medos e persas. E esse império era grande, ele era terrível. Só que Daniel, na sua visão, isso está fazendo parte também das 70 semanas, que Deus mostrou para ele as coisas futuras. E existem alguns críticos, ainda nos dias de hoje, que ele diz que Daniel não viveu na época exata. Diz que Daniel viveu depois, porque não teria como ele prever os acontecimentos exatos como aconteceu. Levantou-se um homem, que nós conhecemos como Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Um homem com apenas 18 anos de idade. 18 anos de idade. Ele venceu a sua primeira batalha contra o grande exército de Tebas. Venceu. Ficou poderoso. Ficou forte. Mas ele era apenas um general. Quando ele estava com 20 anos de idade, o seu pai foi assassinado. E ele então tomou posse de todo o império, e ele governou o mundo inteiro daquela época, é um espaço de curto espaço de tempo, um tempo muito curto, um espaço muito pequeno. Ele começou a governar, investiu-se contra o carneiro, ou seja, contra o império dos medos e persas, e o venceu. E quando ele venceu, ele tornou-se uma potência, Alexandre Magno ou Alexandre III, ou também conhecido como Alexandre o Grande. Eu creio que todo mundo conhece ele mais como Alexandre o Grande. Dominou o mundo naquela época, até Israel foi dominada por ele. Ele subjugou Israel. E ele com 18 anos, com 20 anos de idade, um império muito curto, com 13 anos, ele dominou todo o mundo. E não existia local que ele não tivesse dominado. Mas, devido às suas muitas bebedeiras, muitos desgastes nas caminhadas, nas campanhas, nas cruzadas que ele fazia, aos 33 anos, se você ler o capítulo 11 de Daniel, vai estar um relato completo da vida desse homem, e dos seus 4 generais, e desse pequeno chifre que eu vou falar sobre ele. Os seus 4 generais era Seleu o primeiro, Lisímaco o segundo, Ptolomeu o terceiro e Cassandro o quarto. Com a morte de Alexandre o Grande, o seu império foi dividido entre seus 4 generais. Um ficou com o sul, outro com o norte, outro com o leste e outro com o oeste. E mesmo assim houve grande guerra entre eles, porque ambos queriam dominar todo o império. E da descendência dos Seleucidas, nasceu-se um homem com o nome de Antíoco Epifânio. E esse Antíoco Epifânio, voltando ao Alexandre o Grande, ele do ano 356 a. 323 foi o ano que ele nasceu, ao ano que ele morreu. E Antíoco Epifânio, ele nasceu em 216 a.C. e morreu em 164 a.C. E ele, quando ele começou o seu império,
ele intentou contra o Egito e venceu o Egito. Era um homem muito estratégico, bom de lábia, muito conversador. Ele venceu. Só que Daniel, ele deixou claro que ele tentaria contra a cidade santa. E ele então partiu em direção a Israel. É esse período que eu quero dizer para os irmãos. A ação daquele pequeno chifre, a atitude dele nos planos proféticos, a atitude dele como governador e a atitude dele que chegou a ser conhecido pela igreja. Hoje a igreja refere-se a ele como um pré-anticristo. Por que um pré-anticristo? Quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou com boa proposta de amizade. Proposta de amizade. Chegou enganando, fez amizade com alguns judeus e começou a influenciar a política e a religião. Só que de repente ele mostrou as suas garras. E quando ele mostrou as suas garras, Israel se rebelou contra ele. Ele sitiou a cidade. Israel ficou desamparada, ou seja, desprotegida. Ali o povo tentava lutar com o que podia. Acabou o seu alimento. A única coisa que tinha era água. Água dá força para a soldado lutar? Não dá. Ali, as mães, os pais, comiam os próprios filhos para ter força para guerrear contra o inimigo. Mas é difícil isso, pastor? Isso pode acontecer? Isso aconteceu, porque o povo judeu, eles têm um amor tão grande por Jerusalém. Se é preciso morrer, eles morrem. No período de Nabucodonosor também aconteceu de mães e pais comerem os filhos, porque acabou a comida. Não tinha mais gado, não tinha nem jumento, não tinha nem esterco de pombo. O pessoal comia esterco de pombo, esterco de gado, para tentar se manter vivo e não conseguia. Acabou tudo. Ele então invade a cidade. E quando ele invade a cidade, ele invade o templo. Ele rouba todos os utensílios. A mesa da propiciação, ficavam os pães da propiciação, o candelabro, as barras, os copos, as taças, todos os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha devolvido para Israel, ele rouba. E ele então profana o templo. Como assim profanar? Lá no capítulo 11 você vai encontrar que ele vai profanar o templo. Como é que ele profana o templo? Ele invade o templo, entra no santo do santo, até a cortina ele levou. E como afronta aos judeus, ele oferece uma porca no altar do sacrifício aos deuses. Ele começou então a obrigar agora as pessoas banir a religião hebraica. Ele tentou banir, ele mandou banir, ele proibiu. Poderia adorar qualquer deus grego, menos ao Senhor. Ele colocou uma estátua de Zeus no templo em Jerusalém, como afronta aos judeus. Proibiu adorar, passou a ser caçada. Toda a Torá que ele encontrava, ele rasgava, ele queimava, os livros proféticos, os poéticos, os históricos. Ele queria acabar, aniquilar a religião judaica. E ele proibiu também que se circuncidasse. Quando ele chegava numa casa, tinha uma bebê recém-nascido, um menino homem, ou como a Bíblia diz, um macho. Ele olhava, se aquela criança estivesse com a marca da circuncisão, ela era esganada, estrangulada e morta. E para piorar a situação, na família, se tivesse alguma mulher grávida, ele abria a barriga, tirava o feto, colocava um gato dentro da barriga da mulher viva, costurava para o gato destruir a mulher de dentro para fora. Por isso que é uma personificação do anticristo. Isso tudo foi previsto
por Daniel. Os 49 anos, que é a primeira 7 semanas, se passaram. E Daniel então falou, o anjo falou para Daniel, que por grande aperto até a chegada do Messias. Ele disse lá no versículo 24 ou 25: "7 semanas e 62 semanas, e as tranqueiras se retificarão, mas em tempos de angústia." Então, 7 semanas daria exatamente 49 anos. As 62 semanas, mais 434 anos. Ou seja, daria-se um total de 69 semanas. Falta uma. E essa semana ela daria até o sacrifício, ou seja, Daniel, ele escreveu até a hora em que o Messias foi crucificado. Um total de 483 anos. A semana que falta, ainda falta uma semana no relógio de Deus. E que semana é essa? Por que parou? Por que houve essa pausa no tempo? A graça, né? A graça de Deus. A graça? O que é graça, irmão? Favor imerecido. Favor imerecido. Um favor imerecido. Então nós somos salvos por quê? A resposta mais concreta está em João. Ele veio para os que eram. Vamos falar o versículo completo, né? Vamos lá. No princípio era o Deus. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, Nada do que foi feito se fez. nada do que foi feito se fez. Veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Os descendentes de Abraão, a linhagem de Davi, os filhos da promessa. Só que os seus não o receberam. Mas a resposta: todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de serem feitos o quê? Filho de Deus, aleluia! Aleluia. Quando Jesus foi crucificado, ali na 69ª semana, houve-se um espaço no cronômetro divino. Israel rejeitou, mas a igreja aceitou. Aleluia! A igreja aceitou o Messias enviado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas o antigo Epifânio, ele teve opositores. Quando ele colocou essa imagem, e no ano de 168 antes de Cristo, ele decretou o fim da religião judaica. No dia 15 de Quisleu, 15 do mês Quisleu, era mais ou menos dia 30 de novembro a 1º de dezembro, porque o nosso calendário é diferente do judaico, é de um mês do meio ao mês do outro, não é isso, irmão? Isso aí, então, dia 15 de Quisleu é aproximadamente 30 a 1º de dezembro, 30 de novembro a 1º de dezembro. Ele decretou o fim da religião judaica. Ainda ordenou o levante de altar e de idolatria. Vários deuses foram levantados e ordenado ao povo que todo dia 25 de cada mês era obrigado a nação toda a oferecer sacrifício aos ídolos. Entre esse sacrifício, o mais repugnante para o povo de Israel, qual animal que era? Não, carneiro era um animal limpo, um animal. Pode, né? O porco. O porco. Era obrigado a sacrificar porco. Mas sempre, irmãos, Deus tinha os seus remanescentes. Ele não sabia, mas um grupo de pessoas começou a reunir no deserto. Outro grupo começou a reunir nas florestas.
outros ao norte do Mar Morto. Lembra das cavernas do Mar Morto? Que alguém ficava fugindo, o rei ficava fugindo do outro. Quem era o rei, né, irmão? Que ficava escondido nas cavernas, até que o rei entra lá, vai e corta a manta do mano, onde Davi escondia de Saul. Alguns iam para lá, e ele então, descobrindo onde estava, esse povo começou a perseguir. E uma certa feita, ele ordenou que um sacerdote, Matatias, fizesse um sacrifício. Ele então levantou e não quis. Aí um judeu que já havia sido comprado ou tinha se corrompido foi sacrificar uma porca no altar. Ele levantou e matou esse judeu e fugiu. E começou-se uma rebelião entre ele e seus filhos, lutando contra o regime, onde surgiu a história dos irmãos Macabeus. Já ouviram falar dos irmãos Macabeus? Judas, após a morte de seu pai, Judas assumiu o comando. Mas antes dele morrer, Antíoco Epifânio, sabendo que os judeus ainda guardavam alguns sábados tradicionais, ele ordenou um ataque no sábado, onde conseguiu encurralar milhares de judeus no sábado, e foi para atacar. Eles largaram a sua arma e falaram: nós vamos morrer como judeus, nós não vamos lutar contra vocês. E o céu e a terra é testemunho que somos inocentes. Aleluia, aleluia. Foram atacados, milhares morreram naquele dia, milhares de judeus. Só que aí o velho sacerdote determinou que a partir daquela data, mesmo se fosse no sábado, eles teriam que se defender, eles teriam que levantar conta. E Antíoco Epifânio foi vencido. Ele não sabia, ele não acreditava, mas ele foi vencido por um povo que ele sempre menosprezou, como Daniel de antemão já havia escrito. 70 semanas nesse período, há muitos mais do que falar. Eu creio que nesse período, eu vou estar falando, a irmã Elisete também vai estar falando, o pastor Zé Maria também vai estar falando. Hoje eu estou dando só uma pincelada mais ou menos, porque cada chifre desse dá para falar por 2 horas ou mais, né? A cada 5 das visões de Daniel dá para falar, a cada período desses dá para falar sobre o período de Neemias, sobre o período de Elo, sobre o período de Esther, sobre o período do próprio Daniel, que ainda viveu um pouco nesse período, no período do Messias, na pausa no relógio de Deus. Por que que deu essa pausa? Porque aqui, olha as coisas que iam de acontecer, irmãos, nesse período. Primeiro, 7 coisas maravilhosas que iam de acontecer na terra nessa última semana. Primeiro, para extinguir a transgressão, versículo 24, dar fim aos pecados. Oh, maravilha, o pecado ser aniquilado, expiar a iniquidade, ou seja, a iniquidade ser tirada, trazer a justiça eterna. Aleluia. Irmãos, às vezes nós sentimos que somos injustiçados, que somos perseguidos, mas nesse dia, nesse período, você vai receber não uma justiça de homem, não uma justiça de mulher, você vai receber a justiça eterna. Selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo, ou seja, o Santo do Santo. Nesse período, foi abrindo-se a pausa. Foi aberto-se então um intervalo da 69ª para a 70ª semana, ou seja, abriu-se a porta para a igreja. Nesse período, quando acontecer esses 7 anos, nós, a igreja, conhecemos aqui como o período da grande tribulação, que vai acontecer essa última semana. E eu pergunto
A igreja vai estar aqui ou não? Irmãos, eu provo na Bíblia que a igreja não vai passar pela tribulação. Mas eu provo na Bíblia que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Mas eu provo também na Bíblia que a igreja vai ser após a tribulação. Qual que está certo? Irmãos, o importante é ele virá. Ele virá. A Bíblia diz: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei sobre a grande provação que há de vir sobre o mundo. Então, eu, Assembleia de Deus, nós cremos que vamos ser arrebatados antes da última semana. Eu creio. Mas existem outros ângulos teológicos, então eu não discuto. Às vezes eu vou conversar com algum colega, algum pastor, amigo de outro ministério. Não, mas, irmão, quem é o povo que mais conhece de Bíblia? Quem é o povo que mais conhece de Bíblia? Não é os judeus? Eles esperavam o Messias, prepararam para o Messias, e quando o Messias chegou, eles não conheceram o Messias. Então, a Bíblia nos dá margem para as três. Então, a única certeza que nós temos: aquele que há de vir, virá. Eu estou mostrando os 3 pontos para os irmãos, mas nós, Assembleia de Deus, temos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? Muitas pessoas aí estão dizendo que o Macron é um anticristo. Muitos colegas nossos aí ligam: o que você acha do Macron? Eu não acho nada. A única pista que Jesus deixou está na Bíblia. E qual que é? Os discípulos chegaram para ele: Senhor, o que vai acontecer no fim dos tempos? E que sinal vai ser na sua vida? Isso. Jesus falou para eles o quê? Olhai para as árvores do campo, e olhai também para a figueira. Israel é tipificado na Bíblia por 3 árvores: videira, figueira e oliveira. São 3 árvores que são tipológicas de Israel dentro da Bíblia. Então Jesus falou para nós assim: olhe para a figueira. Quando a figueira brotar, perto está o verão, ou seja, a hora da ceiga. E quando foi que a figueira brotou? Eu acho que já falei sobre isso aqui. 48, né? Não é que é? 48. O que tem 48? Quando findou a Segunda Guerra Mundial. Tem certeza disso? Mas por que findou em 48? O que aconteceu de extraordinário? O povo de Israel começou a voltar para Jerusalém. Israel foi reconhecido como nação. No ano 70 da era cristã, aproximadamente 40 anos depois de Jesus ser crucificado, o templo foi destruído. O general Tito, ele destruiu a cidade de Jerusalém. E houve então a diáspora dos judeus. E todo o povo da terra poderia ocupar Jerusalém, menos os judeus. E passou 1, passa 2, passa 30, passa 40, passa 100, passa 1000 anos. Israel continuava disperso. Se você procurar na história, no Holocausto, Hitler não foi o único que perseguiu os judeus, não. Vários homens tentaram aniquilar os judeus no período da sua história. Em 1948 houve uma reunião da ONU. E ali surgiu então em pauta se Israel voltaria ou não a ser nação, ou se conseguiria, ou se continuaria apenas ser um povo. Ali deu empate. As votações, metade havia dado que Israel seria nação, e a outra metade contra Israel, dizendo que Israel jamais poderia ser nação. Mas havia um brasileiro que ainda não tinha votado.
E eu glorifico a Deus por esse cara ter sido brasileiro, porque através desse voto grande bênção veio sobre o Brasil. Um homem chamado Oswaldo Aranha, ele tinha o poder de decidir: Israel volta a ser nação ou Israel continua sendo banido da sua terra. E ele então deu o voto de Minerva, reconhecendo que Israel, a partir de maio de 1948, voltou a ser nação. Amém. Aleluia. A figueira começou a brotar. Aleluia. Então, irmãos, esquece que alguém está falando, esquece que quem não estuda a Bíblia está falando, e vamos olhar para a figueira, vamos olhar para Israel. Se é o Macron, se não seja Macron, não me interessa, não é da minha conta. O nosso negócio é que Jesus mandou nos levantar os nossos olhos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E ele diz: quando ouvires falar, olha, não preocupa com isso não. Você vai ouvir de guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes. Coronavírus é uma peste, é uma praga, uma enfermidade. Quando vocês ouvirem tudo isso, levanta vossos olhos para cima. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Aleluia! Glória a Deus! Levanta vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Amém, Jesus. Aleluia. Israel não voltou. Isso, irmãos, tudo Daniel já havia prescrito. Ele disse que o Messias viria, morria e seria tirado. Jesus morreu. Terceiro dia, o que aconteceu com ele? O túmulo não pôde suportar. Porque está escrito: o salário do pecado é o quê? Jesus pecou? Não. Jesus pecou? Não. Então como é que ele ia ficar morto? O salário do pecado, a morte não pôde deter. Os bilhões da morte não pôde segurar o nosso Senhor. Quando os apóstolos pensavam que tudo estava perdido, ao terceiro dia, Deus ficou em silêncio por 3 dias, mas ao terceiro dia, como um hino que uma cantora aí canta muito tempo atrás, mas ao terceiro dia, a boca de Deus abriu e gritou, e a morte não pôde conter aquele que não tinha pecado. Aleluia. E ele então ressurgiu, como João Batista disse, e João Evangelista escreveu: o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória. E Glória a nisso, Jesus. irmãos, eu estou trazendo um teor histórico para na hora que nós começamos a entrar no ramo teológico, no ramo escatológico, os irmãos já entendam mais ou menos o que aconteceu, que nós falamos com mais liberdade, né, irmão? No ano de 1966, os países do Oriente Médio se reuniram. Eles não aceitavam Israel como nação. Israel não tinha armas suficientes para guerrear. Israel tinha uma pouca meia dúzia de soldados. E os 6 países então se reuniram para varrer Israel do mapa. A famosa Guerra dos 6 Dias. 6 ou 7 nações se reuniram para varrer Israel do mapa. E nessas nações, Israel lutou, Israel guerreou, e depois de 6 dias, Israel saiu levantando a mão, falando: nós vencemos, porque o Senhor é o nosso general. Amém, glória a A Deus. figueira brotou, a figueira floriu. Então qual é a profecia que falta para a vinda de Jesus, irmãos? Todas as outras profecias já cumpriram. Tem muitos pastores que não conhecem a Bíblia e falam que tem muita profecia que não cumpriu. Todas em relação à vida de Jesus, todas menos uma. E qual é essa profecia? O fruto da figueira. Qual que é o fruto da figueira? É o povo de Israel voltar para Jerusalém? Já estão lá desde 1948, irmão. Já? Já. Todos? Israel não é todo. Se for todo mundo também não vai caber. Israel
e palestino voltarem a ser um povo só. O tratado de paz tão falado é a última profecia. No momento em que o tratado de paz for assinado, no primeiro segundo Jesus já pode voltar. É isso aí. Ouvi falar, Paulo falou assim, quando eu ouvi falar em paz, segurança e repentina. Aí já está no período dentro da 7ª semana, certo? Vamos chegar lá. Eu tenho um minutinho para falar ainda. Quando Israel, quando a igreja, eu estou pregando como um bom assembleano, que nós vamos ser arrebatados antes, assinou o tratado de paz, irmã. Jesus arrebata a igreja. Aí vai levantar no mundo um governo mundial. Um homem com a lábia muito boa que vai convencer até os muçulmanos. Os muçulmanos, os adoradores de Alá, eles fazem guerra contra uma nação, fazem guerra contra um país, fazem guerra contra o mundo por causa de uma mesquita. E o anticristo vai ter uma persuasão tão grande que ele vai convencê-lo a destruir a mesquita, o mordomo do monte que está no local onde Salomão construiu o templo, tem uma mesquita lá, a terceira mais famosa do mundo. Quando você vê uma foto de Jerusalém, você vê no teto da mesquita, aquela coisa amarela, é ouro puro. É a mesquita, é ouro. O teto dela todo é ouro, é uma mesquita. Ele vai destruir aquela mesquita, vai construir o templo. Vai trazer uma falsa paz. Primeiro, ele vai acabar com o desemprego. Como assim acabar com o desemprego? Imagina a quantidade de crente que vai ser arrebatado. Você imaginou? Já imaginou? Já imaginou? Imagina o tanto de emprego vá. Acabou com o desemprego. Segundo, quantidade de crente que vai deixar a casa vazia. Eu mesmo vou deixar 2. Pode ficar para quem quiser. Se algum de vocês estiver sem casa, eu deixo para vocês. Ninguém quer não? Estou dando uma casa, ninguém quer. Ninguém quer. Você quer ir embora comigo? Ah, glória a Deus. Então, irmão, não deixa a sua casa para os outros também. Vai acabar com o problema de moradia, irmão, do mundo inteiro. Acabou com o problema de moradia. Agora uma estratégia dele. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Nós estamos aqui, um bom grupo de pessoas. Eu chego aqui e falo para os irmãos, olha, amanhã a prefeitura de Betim vai estar ali como que eu falo, gente? Um lugar conhecido aqui por todo mundo. Shopping Batagem, um lugar público aqui que todo mundo conhece. Hã? A Praça Milton Campos. A prefeitura de Betim. Isso, irmão, é fake, hein, que eu estou falando. Não vai acontecer não. A prefeitura de Betim amanhã, a partir das 7 horas da manhã, vai estar lá distribuindo uma cesta básica e um pernil para cada um que for lá. Falei com os irmãos aqui agora. Que hora que vai ser? A partir das 7 horas da manhã. E só vocês aqui estão sabendo. Amanhã, 7 horas da manhã. Quantas pessoas estão lá para pegar a cesta básica? Quantas, irmãos? Hã? Mas eu falei para 20 e poucas pessoas? 30 pessoas? 40 pessoas? 50 pessoas? É o zap, irmão. Todo mundo manda para um, outro manda para outro. É verdade. Foi o pastor que disse. Chega nas 7 horas da manhã, você vê o tamanho da fila que você vai ter que encontrar. Ainda mais para explicar no tablet. Agora imagina ele chegando. Agora imagina a estratégia do anticristo. Aqui. Seu trabalho? Não. Esquece, eu estou aposentado. Seu trabalho? O senhor ganha quanto? Então, inventa o salário aí. Inventa o salário. Não, inventa um salário aí. Inventa o salário aí, moça mãe. Inventa o salário bom aí, salário gordo. 5 mil. Moça mãe ganha 5 mil. O senhor ganha salário mínimo, por seu favor, né? Marizene, quanto você ganha? 1.400. O filho da irmã olha. 5 mil? Opa, irmão, nós somos
5 mil ali. Ó. Aleluia. Amém, irmão. Eu estou inventando também, irmão. Só vou ter que inventar. Senão alguém te pega na esquina ali. É. Irmãos, imagina eu como anticristo. Por um segundo, aqui, se eu ganho salário mínimo, a dona Samanta é médica, ganha 5 mil, 10 mil, a senhora é o quê? Professora, o senhor é engenheiro. Vou estabilizar o salário. O médico ganha 5 mil, o faxineiro ganha 5 mil. Bom para todo mundo? Ótimo. Salário único e salário mundial. Bom demais? Bom demais. Aqui, a senhora viajou para o exterior já? Não? Nunca foi? Não tem vontade de ir, não? Se a senhora aceitar a minha marca na mão da senhora, é só é um código de obediência. Você chega no aeroporto, só mostra a sua mão, você entra no avião e viaja de graça, eu pago. Você chega no supermercado para fazer sua compra, só mostrou a minha mão, é fiel a mim, eu pago a sua compra. É o número dele. Você vai comprar um carro novo? Vamos trocar de carro, irmãos? Vamos trocar de carro? Ou não tem carro? Quer comprar um? Aceita meu número, vai lá na agência, só passa um, eu pago. Vai ser bom para todo mundo ou não? Bom demais, é? Até crente que ficar para trás, como espero que aqui ninguém fica, vai gostar desse homem. 3 anos e meio. Nesse período desses 3 anos e meio, ele vai destruir a mesquita, vai construir o templo de Salomão. Não é o Coedim Macedo que construiu, não. Vai construir o templo de Salomão verdadeiro, aquele que Salomão construiu, filho de Davi, no mesmo local, mesma medida, mesmo tecido, e vão chamar para fazer o sacrifício. Só que você olhando na Bíblia, você vai encontrar lá a besta da terra e a besta do mar. Tem muito crente que pensa que essa besta é um bicho chifrudo de 7 cabeças. Não é não, irmãos, é apenas um homem. Quando se refere à palavra besta, significa o poder e a autoridade que essa pessoa vai exercer. É um homem normal. A besta da terra nada mais é do que um judeu. Quando a Bíblia se refere terra, ela está se referindo a judeus, a terra de Israel. Quando ela se refere água ou mar, é referindo-se às outras nações. Ficou claro? Então essa besta da terra, na hora da inauguração do templo, ela vai reverenciar a besta do mar. A besta do mar vai chegar, vai assentar na cadeira de Deus, vai exigir adoração como Deus. Só que os judeus não vão querer adorá-lo. Mais uma vez o templo vai ser profanado. Ele vai profanar o templo, sair dali pisando alto e determinar guerra contra os santos, guerra contra a igreja, guerra contra tudo que fala de Deus e Cristo. Aí a partir de hoje, ele profanou o templo, 3 anos e meio exato, é o que a Bíblia diz, a falsa paz, é o que o Senhor falou isso aí, quando eu vi falar de paz, vai me repetindo destruição. A partir de hoje, se você não tiver a minha marca, você não compra. Se você não tiver a minha marca, você não vende. Se você não tiver a minha marca, você não viaja. Se você não tiver a minha marca, você perde a sua casa. Onde vai cumprir-se a profecia de Jesus que disse: os inimigos do homem serão da sua própria casa. É pai contra filho. Porque no momento que você denunciar alguém, você vai ser beneficiado. É sogra contra nora e nora contra sogra. É mãe contra filha e filha contra mãe. Porque naquele dia os inimigos dos homens serão da sua própria casa. E nisso, amado, vai começar a famosa grande perseguição. Onde? Eu não sou o anticristo. Esse aí que é seu filho ou também? Nossa, é sua neta, né? Ô netinha, vem cá. Deixa a netinha da irmã Jo vir cá. Irmã Jo,
Bonitinha a menina, né? E eu sou o anticristo. E a senhora ficou. Nega Jesus? A senhora nega Jesus? Nega o seu Deus? Não? Quem é da roça aqui, irmão? Você é da roça, irmão João? Lembra aquelas agulhas de cozer saco? Imagina aqui eu na frente da senhora, pegando aquela agulha, enfiando debaixo da unha da sua filha, sua neta, e puxando para de cá, e ela esperneando, gritando, e eu falando para a senhora, nega Jesus que eu paro. Não nega não? Tem certeza que não? E eu começo a retalhar ela, como se fosse um docinho. Eu, como homem, fazendo isso. Agora imagina a maldade do anticristo. A senhora nega Jesus, se não vou retalhar a sua neta. Chama um dos meus soldados, diz para a sua neta na sua frente, se você não negar, ele vai estrupar ela. Nega Jesus? Irmãos, não está acontecendo, mas ela sentiu um frio na barriga, não sentiu, mãe? Deu para sentir um friozinho, os irmãos aí sentiram, não sentiu, mãe? Eu estou aqui só falando. Ansiedade. Irmãos, ele vai torturar, ele vai, não vai ser fácil não. É por isso que eu digo, irmãos, sirva a Jesus de verdade. Para nós não fazemos parte, nós fazemos parte da primeira ressurreição. O pastor Valmone, eu tive um Pode sonho. sentar, princesa. Eu tive um sonho em 82, assim, que a gente estava numa fila, as pessoas estavam naquela fila, se não negasse Jesus, eles iam injetar um líquido na veia. Então, irmãs, de tudo que a gente puder pensar de ruim, eu estou falando aqui, isso que eu falei, irmãos, eu como homem, servo de Deus e cheio do Espírito de Deus. Agora imagina um homem, imagina o amor de Deus em Cristo Jesus, agora a maldade do diabo naquele homem. E não vai ser só ele, vai ter o seu soldado, todo mundo aí que tem a marca, já vai ter a sua natureza transformada. Pode falar, irmão Beto. Pastor, a gente já ouviu falar no tempo escuro, uma vez por ano, que quando a igreja, que aí a igreja já foi. A igreja já está longe. Já foi ensinado que quando a igreja foi tirada, é tirado o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é diferente, eu sei, entendi. O Espírito Santo, ele vai ser tirado da terra, mas ele vai trabalhar só com Israel. O Espírito Santo não vai sair da terra. O Espírito Santo é que nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do... Porque eu acharia que ele daria força quem ficasse... Só judeus. No período da grande tribulação, há pessoas que resistirem. Irmãos, eu como homem, se a Bíblia não falasse que João teve uma visão com a multidão que estava diante do trono, de todos os povos, línguas e nação, mas era a igreja. Não, a igreja vai estar em cima do trono com Cristo. Porque como eu venci a sentar no trono com meu Pai, você estará comigo no meu trono. Aleluia! Diante do trono são as pessoas que morreram. Aí o ancião chega para João e pergunta: e esses quem são? Aí João fala: Senhor, eu não sei, tu sabe. As pessoas estavam diante do trono, com veste branca e com palmas em suas mãos. Aleluia. Tinha coroa? Não. A coroa é para a primeira ressurreição. Os mortos na grande tribulação, eles vão estar diante do trono, com palma na sua mão, ou seja, não terão coroa, não terão galardão, não terão recompensa. Então, irmãos, isso vamos na primeira ressurreição. Aleluia! Na primeira nós seremos coroados. A Bíblia fala de 7 coroas. A Bíblia fala de galardões. Aleluia, Jesus. E Jesus, ele diz aí no Apocalipse: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Que nós venhamos, irmãos, participarmos da primeira ressurreição. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Deus de poder. Para uma introdução foi